tudo bem com você? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco na Band, comigo, Átila Lira. Hoje terei a oportunidade de conversar com a super empresária, uma empreendedora gigante, engenheira elétrica, fundadora de uma das maiores empresas especializadas em material elétrico do Ceará e do Nordeste. Estou falando de Elza Moreira, a nossa convidada de honra, a qual já agradeço aqui, dona Elza, a sua presença. Prazer. E seja bem-vinda ao programa Construção em Foco. É um prazer poder estar aqui com você hoje, contando um pouquinho da minha história, que haja história para contar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais quem é Elza Moreira, né? Natural de onde, como é que foi a infância, a adolescência, quais foram os pontos marcantes aí dessa jornada até se tornar uma engenheira elétrica? Que eu nasci no interior do Espírito Santo. Aliás, eu nasci na cidade do Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, né? Referência aí, todo mundo sabe de onde vem essa nossa história. Fui muito assim, a filha de agricultor do interior, mas o meu pai dava muita ênfase e valorizava muito a educação dos filhos. Então ele queria que a gente progredisse, se formasse, principalmente que fôssemos independentes, né? Ele queria filhas, ele sempre comentava com a gente, olha, a independência faz toda a diferença na vida de um ser humano, então busquem isso, eu vou estar aqui para dar todo o apoio. E assim ele realmente nos apoiava, né? E quando a gente fazia em torno de 10 anos, a gente tinha que ir para uma casa na cidade onde a minha mãe era separada da mãe. Aí o irmão mais velho cuidava do mais novo. E eu sempre muito novinha, com 10 anos, eu fui transferida para essa cidade onde eu fui fazer o curso de admissão no Colégio Liceu. Depois entrei na primeiro, né, você fazia uma prova. Eu fui a caçula todo o tempo do meu curso ginasial, da minha universidade, e sempre com muita coragem de encarar os desafios de mudanças de cidade, de estado. Quando eu fui entrando na fase universitária, eu escolhi a engenharia elétrica. E quando eu escolhi a engenharia elétrica, né, não tinha no meu estado, no Espírito Santo ainda não tinha. Eu queria a engenharia elétrica. Elétrico-eletrônica, eu fiquei na dúvida. E nessa dúvida foi que eu fui movida para o Rio, né? Porque no Rio de Janeiro teria, mas eu tinha 16 anos, e aí veio a polêmica. Meus irmãos mais velhos, que eu sou a 15ª filha da minha mãe. E aí essa história me levou... Aí meu pai, os meus irmãos diziam, papai, uma menina de 16 anos não pode, né, ser submetida a uma cidade como o Rio de Janeiro. Ele falava assim, eu confio nela e vou procurar um local para que ela fique bem. E foi procurar um pensionato de freiras, onde eu fiquei por 3 anos, né, até fazer meus 19, e aí eu já estava na universidade. Encarei um curso de pré-vestibular, naquela época era Sesgran Rio, que era um vestibular unificado, disputadíssimo, 12 alunos para uma vaga. Passei no primeiro vestibular que eu fiz, e ele me acalmava muito. Filha, você está fazendo 3º ano, você é muito nova, não se assuste, não se apavore, não fique estressada. E eu fui buscar essa vaga na universidade e consegui. E na faculdade, quando eu entrei, eu era de novo a caçula da universidade. E era assim, chamava a atenção, né, esse detalhe. E cursei a faculdade em 5 anos. E aí eu tive uma questão lá que eu passei para... tive que me ausentar uns 6 meses, mas não fiquei parada. Fui dar aula de matemática numa escola, porque eu tive que voltar ao Espírito Santo por 6 meses e me atrasei 6 meses. Eu estava observando aqui a sua história super inspiradora, né? Você é de uma família que incentivava a independência, a gente sabe que também lá atrás a sociedade era uma sociedade mais machista, mas o seu pai já incentivava que cada filho tivesse a sua independência. E aí quando a senhora me fala do curso de engenharia elétrica, era um curso muito masculino, e acho que ainda hoje assim, né? A turma da senhora, tinham quantas mulheres, quantos homens, e qual foi a inspiração assim para escolher o curso de engenharia elétrica? Eu acho que eu tive um professor de matemática que me desafiava muito. Uma vez na minha vida eu tirei um 0. E aí eu falei, nunca mais eu vou ter problema com matemática. E eu resolvi estudar matemática. E a engenharia que mais tem matemática
Engenharia elétrica. E assim, comecei a despertar para muitas coisas da engenharia, de entender um sistema de distribuição de energia, um sistema de geração de energia. Eu tinha uma curiosidade, depois mais à frente eu vou contar que eu tive até a oportunidade de trabalhar em algumas empresas de geração de energia. E aí isso aí tudo me despertava muita curiosidade. Mas quando você falou, um curso muito masculino. Nós éramos 44 alunos na sala. Eram 4 mulheres e 40 homens. E dessas 4 mulheres, 2 acabaram não exercendo a profissão, sendo mãe, e casaram com engenheiros da turma. E uma foi para fora do Brasil, estudar na Alemanha, dar continuidade aos estudos de especialização na Siemens. E eu fiquei no Brasil e fui buscando as oportunidades. Trabalhei no metrô do Rio de Janeiro, trabalhei na Brown Boveri Turbo Machine, que era uma usina térmica que tinha em Camaçari, na Bahia. Tem algumas curiosidades, inclusive, dona Elza. Assim, primeiro, eu queria entender como é que era a dona Elza, né? Na época, adolescente ali, cursando o engenharia elétrica, né? Como é que a senhora se comportava? Se essa característica de liderança sempre foi algo muito presente na senhora, e a senhora tinha essa capacidade de liderar as pessoas, e como é que a senhora veio para o Ceará? Já que a senhora é do Espírito Santo, foi para o Rio estudar, e teve uma carreira profissional aqui de empreendedora aqui no estado do Ceará. Eu sempre fui muito expansiva, muito comunicativa, né? Mas e aí você fala da questão de eu já ser uma gestora, né? Eu já tinha esses traços da minha personalidade, porque a gente organizava. Eu vim de uma família que meu pai tinha uma condição muito pequena, muito filho para cuidar. Então eu frequentava a faculdade com uma certa assim, limitação, né? Fiz crédito educativo, tive a ajuda do governo na época, né? A gente fazia, inclusive concluí o pagamento dessas minhas parcelas aqui no Ceará e sempre fui assim. Aí quando você fala nessa questão da liderança, eu fico pensando que não, mas eu já tinha essa pegada. Se eu morava numa república que a gente criou, nós éramos 4 amigas, uma fazia arquitetura, uma biologia, outra turismo. A coordenação sempre acabava sendo minha. Eu sempre busquei me virar nas coisas, né? Ser assim, esse olhar de buscar independência. Eu não perdia um show do Caetano, do Gil no Canecão, mas sabe o que eu fazia? Eu ia dar aula de matemática nos prédios que eu estudava, particular, para eu conseguir ter um retorno para eu comprar o meu ingresso. Não era incapaz de dizer para o meu pai que eu queria ir a um show. Inclusive, já entrando na vida profissional, meu pai uma vez ele falava assim, ele via que eu tinha muito instinto para crescer, talvez seja esse instinto de empreendedora que eu ainda não reconheci em mim. E ele disse, minha filha, o que você quer para crescer? Eu falei, força e coragem. Eu entendo toda a sua preocupação, mas eu confio que eu vou conseguir chegar em algum lugar interessante. E o que lhe trouxe ao Ceará, dona Elza? Bem, quando eu cheguei aqui, eu vim para o Ceará, eu vim passear aqui. Eu vim passear no Ceará e me encantei. E foi interessante que quando meu avião pousou aqui, eu combinei com uns amigos de a gente fazer uma viagem para comemorar ainda que a gente não tinha tido grana, né? Então vamos comemorar essa parte da formatura e tudo. Aí já tinha ali uns 3 anos de formada, a gente veio para o Ceará. Veio para Salvador, Maceió e Fortaleza. Quando eu cheguei no Fortaleza, eu vim para ficar 5 dias. Fiquei 14, me apaixonei. Gostou? Me apaixonei. Quando meu avião sobrevoou aqui, eu pousei no mesmo dia que o Tancredo Neves estava pousando aqui, que ele estava em campanha.
E aí foi um aeroporto super tumultuado, mas mesmo mediante todo aquele clima de tumulto, meio caótico, não era aquele aeroporto antigo, eu senti, parecia a sensação que eu estava chegando em casa. Isso era 85. E eu senti um clima assim. Aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, lá me adaptando com a minha vida e tudo, um irmão que tinha uma empresa aqui no Ceará, de General Ship Supply, que é a parte de fornecimento em geral para embarcações, sim, navio e tudo, ele falou, mano, você tem uma coisa de gestão, de liderança. Você não quer participar de uma empresa que eu tenho no Ceará, que eu não estou conseguindo decolar com essa empresa? Tem mercado, tem tudo. Eu já estou com a empresa implantada, tenho lá umas concorrências que a Petrobras ganha, mas não está dando muito certo. Aí eu falei assim, eu preciso de uma pessoa. Aí eu falei, meu Deus, será que esse desafio é para mim? Aí eu fiquei ali pensando. No final do ano eu disse para ele, passaram-se esses meses, né? Eu disse para ele, eu vou. E nesse período eu conheci o meu sócio, que foi o meu ex-marido, sim, e nós, engraçado é que nós tomamos uma decisão rápida, vamos. E cheguei aqui, trabalhando com essa área, uhum, em 85. Em 86 já tive meu primeiro filho. São quantos filhos? Engravidez, tenho 4 filhos. É o Diogo, que foi o primeiro, e ele disse... Aí a gente resolveu que ia continuar ali com esse negócio do navio, mas que já tinha aquele vislumbre nessa necessidade do mercado que a gente via nesse serviço que a gente prestava às embarcações, a gente tinha muita dificuldade. Entendi. E como é que surgiu aí essa questão da SV elétrica, né? A senhora estava falando de carências do mercado, como é que surgiu a SV? E quando surgiu? Mais ou menos nesse período aí, né? Nós estávamos aqui desde 84, mais ou menos aí por 89, a gente já sentia essa necessidade, mas a gente tinha um suporte bacana, que nós criamos um departamento de compras em São Paulo. Sim. Então nós tínhamos lá 4 funcionários só atendendo a nossa demanda para as embarcações, que fazia parte desse quadro societário, que era Fortaleza, Belém e São Luís, que eram empresas que meu irmão era sócio sim, aqui com a gente, sócio em Belém e sócio em São Luís. Então, a gente já vinha com essa sustentação. Aí nós começamos a olhar para essa necessidade e dizer, não, gente, é possível. Abrimos a primeira SV, que chamava na época Cival. Sim. Lá no centro da cidade, na Castro e Silva, uma lojinha que era uma antiga farmácia, uma coisa bem simples, vamos ver como é que o negócio vai caminhar, né? Com bastante paciência, mas essa ideia de abrir um negócio maior, elas vinham nos perseguindo, né? Vinha nos perseguindo. E aí começou, em 91, aí eu falei, não, eu vou para dentro dessa empresa e vou focar na elétrica. Vou buscar atender essa demanda que eu vejo no mercado. E eu via que não era só uma necessidade das embarcações, era uma necessidade do mercado, porque muitas vezes a gente buscava no mercado local produtos para atender uma emergência, de um navio passando ao largo, de um rebocador, e a gente não conseguia nada aqui. Então, a ponte aérea São Paulo, Fortaleza,
era um dia a dia para a gente assim bem comum, desafiador. bem desafiador, porque as coisas eram todas na emergência, eles lá embarcando, a gente aqui recebendo e colocando numa embarcação para chegar até uma plataforma, uma coisa assim. Então foi um movimento, era um movimento muito intenso e cada vez mais entendendo essa necessidade, né? Aí eu comecei a visitar umas lojas em São Paulo e comecei a entender um pouco desse mercado e ver que era possível fazer uma loja que atendesse um público direcionado sem que eu precisasse de ter uma loja de varejo. Encerrei a história né? Fizemos uma mudança e essa mudança foi para uma loja fechada, onde eu tinha uma casa, tem até hoje, no Papicu, e lá a gente fazia vendas, nós buscávamos o cliente, nós procurávamos a Coelce, a Cagesse, as indústrias, Vicunha, TBM, nossa, todas essas indústrias que tinham assim, a gente ia visitar, né? E eu tenho funcionários que estavam lá comigo naquela época, que estão comigo até hoje. Não posso começar a citar o nome de funcionários, porque eu vou te contar. É impressionante. A maioria da nossa equipe, do nosso time hoje, teve em todas essas etapas com a gente. A entrevista com Elza Moreira está inspiradora, mas o programa Construção em Foco precisa ir para um rápido intervalo e volta já. O programa Construção em Foco está de volta com essa super entrevista com Elza Moreira, da SV Elétrica. Então, só uma curiosidade. Hoje a SV está com quantas lojas e qual a quantidade de funcionários que emprega hoje? 300, já passamos de 300, são 340 mais ou menos. E a loja, somos 6 lojas de varejo. Certo. Quando é que surge a loja da Bezerra? Ah, sim, aí foi interessante, porque pulsava em mim uma necessidade de crescer. Não preciso nem depois falar de empreendedorismo, né? Pulsava em mim essa necessidade de crescer. E aí eu falei, mas para crescer, eu preciso de conhecimento. Aí fui para o CDL buscar apoio. Ia iniciar um curso de gestão empresarial ligado USP e CDL. E aí eu fiz esse primeiro curso. Tinha uma coisa lá que me chamava muita atenção, além da gestão comercial, né? Dessa possibilidade de formar processos e a coisa andar com mais... Não é fácil. Naturalidade, né, Leandro? Andar com mais naturalidade, mas dentro de um processo bem definido, você tem muito mais condições de desenvolver um bom trabalho. Perfeito. E outra coisa que me chamava muita atenção, que inclusive fez parte foi o meu trabalho final de curso, foi recursos humanos. E que isso eu acho que é uma característica que está bem ligada ao feminino, né? Isso. Essa atenção com as pessoas. E isso eu acho que foi um diferencial muito grande para mim. E o nome da minha tese foi Recursos Humanos, um diferencial competitivo para o varejo. E aí, porque a gente via que as duas coisas poderiam caminhar junto, né? Juntas ali, varejo, corporativo, né? Você tinha os dois públicos já. Então, dona Elza, eu observo assim que a senhora sempre teve essa característica de gestão e a senhora sempre buscou ter um negócio organizado. E essa questão do curso na CDL, em parceria com a USP, foi um divisor de águas aí para melhorar os processos e trazer a loja da Bezerra, foi isso? Da Bezerra de Menezes. Exato. Ele deu coragem ali para trabalhar tanto corporativo como também voltar a trabalhar com o consumidor final. O antídoto para o medo é a ação. Exato. E se eu lhe pergunto... Desculpa, pode concluir. E aí, né, é um passo muito grande. Hoje eu comentei com um funcionário meu, que é dessa época da antiga, que está comigo desde o início, e eu falei assim, eu me lembro quando estacionou a primeira carreta trazendo o material dessa loja para esse primeiro ponto da Bezerra.
que foi assim, nós olhamos quando a gente botou tudo no lugar, eu falei, caramba, o lugar era maior do que eu pensava. Mas foi muito curioso, porque rapidamente a gente teve uma ascensão, teve uma vitória muito grande naquele ponto. E foi impressionante assim como a gente conseguiu dar passos largos na nossa história por ali. Mas eu não fiquei aí. Aí quando a coisa começou a crescer, vem os desafios. Crescer dói É também, né? verdade. Crescer dói. E aí qual era a dor? Eu vendo, eu tô focada aqui nessa venda, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que deixar meu cliente feliz. Eu tenho que ser eficiente com essa entrega. Eu tenho que ter uma boa informação no meu sistema. Eu preciso de um bom sistema de informação para que eu facilite a vida do meu vendedor. E aí eu comecei a olhar para isso tudo e falei, pronto, vou lá, vou me meter em outra pós-graduação. Vou me meter em outra pós-graduação. E dessa vez foi me unindo a outro curso no CDL, que é que eu agradeço muito, com a UFC de Fortaleza. Perfeito. E foi muito interessante, porque desse passo aí eu trouxe um outro diretor, que é nosso diretor hoje, que foi ligado à área de TI e de logística. Mas é muito interessante esses passos, né, que a gente foi dando na vida e na sequência da empresa. Era um trabalho árduo. A minha filha fala, meu Deus, eu sempre lembro da minha mãe, às vezes saindo de casa dia de sábado, e domingo eu queria ir para a praia, ela queria contar estoque. Dona Elza, eu observando aqui essa história de crescimento, essa busca pela qualificação, pela expansão do negócio, e a senhora sempre imparável, né? Sempre buscando se aperfeiçoar. Vem de repente o Diogo também, que é uma sucessão juntamente com o Gabriel. Jovem, competente, da inovação. Exatamente. E como é que é a entrada dos filhos aí no negócio, né? Eu me sinto muito segura, porque são pessoas muito, né? Só os dois meninos, os dois homens que vieram, mas eu me sinto muito segura tendo o suporte deles no negócio, né? O meu sócio também, que é muito competente, principalmente tem formações nessa área de contabilidade e é muito atento com isso, é uma grande preocupação, essa parte financeira e contábil. Então, eu tenho muita segurança de hoje estar no conselho e confiar. E tenho uma gratidão enorme ao universo, a Deus, a essas pessoas minha equipe, meus funcionários que vêm caminhando comigo. Eu sempre procurei engajar muito bem as pessoas, né? Temos uma equipe feminina fantástica também E até aproveitar esse gancho, Dona Elza, porque tem 2 pontos que eu queria trazer. Eu queria trazer para que os espectadores que nos acompanham entendam. Se a senhora fosse destacar alguns pontos que fizeram a SV Elétrica ser esse grande sucesso, quais seriam esses pontos? Eu vi que a senhora é muito voltada para a equipe, né? Além dessa questão do investimento da equipe, né, de valorização dos colaboradores, quais seriam outros pontos aí que a senhora poderia trazer para inspirar quem toca o seu negócio, quem empreende? Eu acho que conhecimento, aprimoramento, confiança nos seus passos. Logicamente, você vai estar ali com sua presença integral para que você possa... É uma liberdade, não diria que é uma liberdade vigiada, é uma liberdade consciente do que você está fazendo, consciente, entendeu? De com quem você está lidando, como são as pessoas que estão no seu entorno. Geralmente, eu acho que a gente tem um bom magnetismo para trazer pessoas boas para o nosso negócio e confiar na mudança, na transformação, porque não foi fácil, não tem sido fácil me aposentar, porque eu quero estar... Mas é soltar um pouco esse controle e confiar nessa equipe que está chegando, nessas pessoas que têm competência. E eu acho que
é isso, conhecimento é tudo. Eu me lembro que processos, ninguém consegue caminhar sem processo. Isso é um processo bem elaborado. Dona Elza, essa sua trajetória fantástica aí, né, essa característica empreendedora, liderança feminina, culmina que a senhora agora está sendo homenageada no Prêmio Destaques do Ano da Comac Ceará, né, como um destaque do ano, né? Como é para a senhora receber essa homenagem da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Ceará? Olha, é uma honra, né? Me sinto muito reconhecida e assim queria agradecer muito a todo o público, né, da SV, todos os funcionários que me ajudaram a chegar nesse lugar. Esse público cearense que acatou bem, que reconheceu a SV, que nossos clientes que trazem. Essa homenagem, para mim, é uma homenagem que eu quero dedicar a todos eles. Meus filhos, que também todos... É lógico que tem os ganhos, né? Hoje são adultos, tem vamos considerar as perdas, perderam algumas praias, alguns eventos que a mamãe tinha que trabalhar, mas hoje estamos aí, né, com eles para receber essa homenagem. E eu fico muito feliz, sabe? Fiquei muito lisonjeada com isso. Estou espalhando para meus colegas de faculdade, para minha turma, que muita gente já não está. Tenho pessoas que eu digo assim, na época que eu era muito jovem, eu cheguei no Ceará com 26, 27 anos. Né? Hoje eu estou com 67. São 40 anos de Ceará, então é muito significativo. Aos 40 anos que eu estou completando aqui, eu ser homenageada. E também na 10ª edição da Comac, que eu acompanho desde a primeira, que por acaso, não por acaso, a SV foi a premiada na primeira edição da Comac, que aconteceu no Centro de Convenções. Exatamente, perfeito. Você devia ser ainda... Não, ainda eu acompanhei esse processo. Aí. O primeiro foi se não me falha a memória, foi no centro de convenções. No Centro de Convenções. Eu tive a honra de subir no palco para receber o troféu lá, né, como classificação do primeiro lugar. Quando chamaram, eu demorei a subir, porque eu não entendi. Estava eu, meu filho, a minha nora. Eu fiquei assim, extasiada. Dona Elza, assim, ó... O nosso programa voou, né? Assim, a senhora tem muita história para contar, SV, uma empresa sensacional, aí, referência no mercado. E eu queria lhe agradecer demais por esse momento, lhe parabenizar pela homenagem do Prêmio Destaques do Ano. A gente, quando conhece a sua história, vê que essa homenagem é extremamente justa, né? E, sem dúvida nenhuma, quem está nos acompanhando aqui teve a oportunidade de ser inspirado por essa mulher empreendedora e uma grande liderança e gestora. Eu que agradeço essa oportunidade de poder levar essa inspiração, que eu acho que a mulher é tão capaz, né? Hoje a gente tem a CEO da nossa empresa, é mulher, temos lá uma equipe muito grande, nossas vendedoras, né? Que eu quero aqui homenagear toda essa ala feminina, que hoje eu estou falando aqui do feminino, e agradecer toda a nossa equipe, porque saiba que eu tenho muita gratidão pelo empenho de todas vocês e confio muito nessa força feminina e que eu possa servir de inspiração para mulheres que estão aí também ainda assustadas. Tenham coragem. Coragem foi uma das palavras que a senhora trouxe. Superar o medo, ação, né? Ação. Então, essa é Elza Moreira, essa liderança feminina inspiradora que hoje nos contemplou, contando a sua história no programa Construção em Foco e, sem dúvida nenhuma, contribui para o setor da construção acelerar com pressão total. Agradeço a sua audiência e até a próxima.